Oi, 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 tá no ar o nosso Band Placar com oferecimento BandBet desta quarta-feira de Premier League. Caça ao líder, mais ou menos. Manchester City quer a vitória hoje diante do Fulham, 26ª rodada, já que está na caça ao Arsenal, que é o primeiro colocado na Premier League, Berna. Só que 6 pontos separam os dois times. O Arsenal também vai jogar, mas o City resta somar pontos. O City vem de vitória de virada contra o Liverpool, vitória importante para o City com gol do Haaland. E o Fulham, 2 derrotas seguidas. O Fulham é um time muito bem treinado pelo Marco Silva, né, Isa? Técnico português. Agora, uma notícia quente desta manhã: o técnico do Tottenham, Thomas Frank, foi demitido após a derrota de ontem para o Newcastle por 2-1 jogando no Tottenham Hotspur Stadium. Então, haverá uma vaga. O Tottenham oficialmente briga contra o rebaixamento na Premier League. Quem não briga contra o rebaixamento é o Manchester City. Como você bem disse, está na cola do líder Arsenal. Lembrando que essas duas equipes ainda vão se enfrentar no Etihad Stadium em abril. Então o objetivo do City é ficar ali próximo ao Arsenal para depois tentar uma virada no final da temporada, num sprint final. O City vem cheio de moral, afinal de contas venceu o Liverpool, como você vê na imagem aí, por 2-1 em Anfield. Primeira vitória do Guardiola no comando do City sobre o Liverpool no estádio de Anfield. Caraca! Com torcida. Aconteceu na pandemia, não havia torcida, mas com torcida foi a primeira vez. Para se ter uma noção do feito do Manchester City, na minha opinião, contou com a colaboração do árbitro Craig Pawson, que marcou, na minha opinião, um pênalti inexistente, que deu origem ao segundo gol do City, marcado pelo Haaland, né? Mas é um City que vem com uma bela equipe nesta temporada, um processo de reformulação do técnico Pep Guardiola, trouxe alguns jogadores, outros foram embora, como o Gundogan, o Kevin De Bruyne, chegaram aí no Ri, Shirky, Reinders, ou seja, jogadores de qualidade, né? E a gente imagina um time do Manchester City, nesta tarde contra o Fulham, jogando com o Donnarumma, que fez, para mim, a defesa da Premier League nessa temporada, na reta final do jogo contra o Liverpool. Uma defesa espetacular, decisiva nos acréscimos. Era para ser o gol do empate do Liverpool e foi uma defesa fenomenal do goleiro italiano, né? Matheus Nunes jogando improvisado na lateral direita. Rúben Dias, que voltou já de lesão. E aí o Marc Guéhi, contratação da janela de inverno do Manchester City, ex-zagueiro do Crystal Palace, defensor da seleção inglesa. Uma belíssima contratação do Manchester City. E pelo lado esquerdo deve jogar o Nico O'Reilly, que jogou um pouco mais avançado contra o Liverpool. Na meia cancha, Rodri, Bernardo Silva jogando muita bola, fez inclusive o primeiro gol da virada contra o Liverpool no último domingo. E Thierry Reinders, acho que será titular também. Shirky, Haaland e outra contratação de meio de temporada do Manchester City, belíssima contratação do Antoine Semenyo, jogador ganês, que veio do Bournemouth. Então, Manchester City muito forte, treinado por um dos melhores técnicos da história do futebol. E ainda bem que agora o Bournemouth, mesmo com a saída do Semenyo, está bem servido com a joia Ryan. Ryan, que fez gol ontem na vitória do Bournemouth sobre o bom time do Everton. Ele participou dos 3 gols da partida, velho. Exatamente, jogando no Rio Dixon Stadium, né? O Ryan tem uma assistência, tem 3 jogos, 1 assistência e 2 gols com a camisa do Bournemouth, né? Então a gente vai falando mais sobre esse jogo contra o Fulham. O Fulham treinado pelo português Marco Silva, né, que tem alguns bons jogadores. Eu começo com o goleiro Leno, né, que foi do Arsenal, inclusive, Tete pela lateral direita, na lateral esquerda. A gente não sabe se vai o Calvin Bassey ou o Robinson, Cuenca, Andersen fechando ali o miolo de zaga, né? Mais à frente, há jogadores de qualidade, como o nigeriano Ayobi, o compatriota dele é o Chukwueze Smith Rowe, joga centralizado, e pelo lado esquerdo o Harry Wilson, que é bom jogador também. Há uma dúvida do Marco Silva, na verdade não é do Marco Silva, é uma dúvida nossa sobre quem será o centroavante do time do Fulham, né? Das duas, uma. Raul Jimenez, mexicano, ex-Wolverhampton,
ou o brasileiro Rodrigo Muniz. A BandBet está nessa com uma super odd para você para esse jogo, hein? Atenção, aponte sua câmera para o QR Code que está aqui em cima ou digite no browser de sua preferência o endereço bandbet.bet.br. E aí você será direcionado para a capa do site. Os dois caminhos te levam à capa do site. Aqui é o seguinte, o Rodri para dar mais de 105 passes no jogo. O Rodri para dar mais de 105 passes no jogo está pagando 2,06 contra 1,84 na média do mercado. O Rodri é um volante, é um jogador de muita classe, a bola passa por ali o tempo todo. Não são necessariamente passes longos, ele não é um jogador de passes muito longos, é um jogador de passes mais curtos, porém assertivos, e é um jogador que deve fazer esse trabalho aí com maestria na equipe do City. Então tem essa super odd para você, para esse jogo da Premier League. A gente continua nosso especialzinho aqui no Band Placar com oferecimento BandBet sobre o campeonato inglês. Pois é, vamos falar de Sunderland e Liverpool. Confronto do 9º colocado Sunderland contra o 6º Liverpool. Mesmo se vencer hoje, Berna, 3 pontos, e mesmo o Chelsea ontem tropeçando e o United também, os dois empataram, o Liverpool não ultrapassa nenhum dos dois, só ficaria um pouco mais próximo, que já seria uma grande notícia para o Liverpool, que tem tido uma temporada irregular. Melhorou, é verdade, mas tem tido uma temporada irregular. Como a gente falou, perdeu para o City na última rodada e o Sunderland foi goleado pelo Arsenal, o líder, ou seja, os dois vêm de revés. Vai ser no Stadium of Light esse jogo. O time do Sunderland, que já figurou no G4 do campeonato inglês, era normal que perdesse desempenho, né? Um time que veio da Championship, muito bem treinado pelo então desconhecido técnico francês Régis Le Bris. As prévias dão conta de um sistema diferente. Eu acho que não vai acontecer isso com o time do Sunderland. Algumas prévias colocam Geertruida, jogador holandês, como um volante. Eu não acho que isso vai acontecer. Eu acho que o Régis Le Bris, mais uma vez, vai colocar uma linha de 3 zagueiros com Bala, Geertruida e Alderete, jogador paraguaio, com o Renildo pela ala esquerda. E aí, mais à frente, haverá 2 meias de muita qualidade. O Habib Diarra, que fez uma Copa Africana de Nações espetacular pela seleção de Senegal, e o Lefi, outro bom jogador também. E aí, mais à frente, joga o Brobbey, que é o centroavante. Então, esse time do Sunderland é bom. O Renildo, acho que é o jogador mais conhecido, né? Ex-Atlético de Madrid. Jogador que também disputou a Copa Africana de Nações pela seleção de Moçambique. Já o Liverpool não terá, acho que é aquele que vem sendo o seu principal jogador na temporada, né? O Dominique Szoboszlai, que fez um golaço de falta contra o Liverpool, contra o Manchester City, melhor dizendo, no último domingo. O Donnarumma não viu a cor da bola, um chute de 30 metros, uma coisa maravilhosa, só que ele foi expulso no final da partida, naquela confusão com o Haaland, né? A arbitragem foi perfeita, seria um gol do Manchester City, mas a regra foi bem aplicada. Se o Craig Paulson marcou um pênalti, para mim, inexistente, ele acertou no lance da expulsão do Dominique Szoboszlai. Então, como é que a gente imagina, né, esse time do Liverpool jogando? O Alisson no gol, né? Uma dúvida na lateral direita, já que o Frimpong está machucado, né? Então existe essa dúvida. No miolo de zaga aí jogam o Ibrahima Konaté e Van Dijk. Pelo lado esquerdo também há uma dúvida, ou Milos Kerkez, jogador que veio do Bournemouth húngaro, ou Andy Robertson, né, o escocês, que é uma bandeira aí do time do Liverpool. Como não jogará o Dominique Szoboszlai, o meio de campo pode ter Gravenberch, McAllister, que foi o autor da finalização para a grande defesa do Donnarumma no último domingo, e o Florian Wirtz centralizado com Mohamed Salah, Cody Gakpo e Hugo Ekitike no comando do ataque. Eu imagino o Liverpool jogando dessa forma. Contexto do jogo, você falou, Chelsea empatou com o Leeds por 2-2, Manchester United empatou com o West Ham por 1-1, então o Liverpool precisa da vitória para chegar aos 42 pontos e ainda sonhar com a classificação para a próxima edição da UEFA Champions League. Mais uma vez a BandBet está nessa, aponte sua câmera para o QR Code que aparece aqui em cima. Não se esqueça disso. Mas estou assistindo ao programa pelo celular, não tem problema nenhum, você está com a URL aqui embaixo
da capa do site da BandBet, bandbet.bet.br, e você acessa a capa do site, tá? E aí o que a gente vai fazer é, vamos botar um scroll aqui para baixo da capa do site, e aí a gente clica no botão Premier League, tá? E aí a gente tem todos os jogos do dia, com destaque, claro, para Sunderland e Liverpool. A bola vai rolar às 5h15, logo mais no horário de Brasília. Aqui o Liverpool está pagando 1,74 para ganhar o jogo. O Arne Slot, técnico do Liverpool, não está muito satisfeito com a diretoria, mas segue fazendo o trabalho dele. O Liverpool, e acho que dá para a gente ir nesse Liverpool aqui, porque o time precisa ganhar, de qualquer maneira. E é muito difícil ganhar do Sunderland no Stadium of Light. É o único time da Premier League que ainda não perdeu em casa nessa temporada. Então... Empate hoje, hein, Berna? Empate, né? Vamos no empate, então, pagando 3,81. Uma bela odd, viu? Uma belíssima odd aqui para um empate entre Sunderland e Liverpool. Falamos muito sobre Premier League. Em outra edição do Band Placar, a gente vai falar muito sobre Campeonato Brasileiro para você. O que você sempre fala por aqui? Jogue com responsabilidade, é só para maiores de 18 anos. Valeu!